Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Ruy Lopes. É uma partida do Kalsi contra o Topalov. A gente parou no movimento 13. Vou fazer os movimentos desde o começo só para vocês se inteirarem. Cerco E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, B5, A6, essa é a defesa morph para Ruy Lopes. Bispo A4, cavalo F6, D3, bispo A4, cavalo F6, D3, B5, bispo B3, bispo E7, roque D6, A4, torre B8 para apoiar o avanço do peão do B5, A por B5, A por B5, cavalo de BD2, roque, torre 1, bispo D7, C3, torre A8, paramos aqui. Agora, torre por A8, sem perder tempo em situações semelhantes, o controle da coluna é renunciado a fim de manter a torre branca para ação futura no centro da ala do rei. É claro que isso pressupõe que as peças pretas não podem se beneficiar da ação na ala da dama, mas nesse caso não é o caso aqui, onde depois de torre B1, cavalo A5, bispo C2, C5, as negras têm um jogo bem ativo, né? Agora que vamos entrar onde a gente parou. Dama por A8. Dama por A8. Em contraste, a rainha negra não pode fazer nada na coluna e volta logo para o centro. D4. A vantagem da branca começa a tomar forma com o primeiro ganho de espaço no centro. Jogou H6. As negras não querem enfraquecer seu rei, mas ele pretende melhorar o layout de suas peças. E torre 8 corre o risco de ser atingido por cavalo G5 quando F7 trava, né? Aí jogou cavalo F1, aquela manjadinha jogada que agora coloca o cavalo. Ele está, na realidade, ele está transferindo as peças da ala da dama para a ala do rei. Torre 8, cavalo G3. Chegou onde queria. A questão é, e se o cavalo fosse em E3, será que é uma boa alternativa? Olha, nessas situações o cavalo geralmente precisa escolher entre G3, ou ele vai em G3 ou vai em F3. Desculpa, ou vai em E3 ou vai em G3. Mas será que é uma boa? A ambos os movimentos coloca o cavalo em contato com a importante casa F5. Porque aqui a intenção, a verdadeira intenção é ficar de olho nessa casa. E as duas, tanto faz aqui ou aqui, ia ficar em atenção. Então é uma boa alternativa. Agora, por exemplo, E3 oferece a opção essa de dama de cavalo D5, que também é um bom lugar aqui. Que daí jogar dama C8, tirou a dama de lá, que a dama não vai ocupar a coluna.
Nenhuma peça muito interessante para ocupar o coluna. E a rainha vai querer se desenvolver. Eles vão se desenvolver por F5, né? Cavalo H4. Tente identificar a ideia de Carlsen. Calça de brancas. Uma pista, há um ditado antigo de que o pior bispo é melhor que o melhor cavalo. Não é bem assim, mas vamos lá. Né? Porque se ele joga cavalo F5, as negas podem responder com bispo por F5, E por F5, dama por F5. Em vez disso, Calça está se concentrando no quadrado de F5. Botar um cavalo TH F5. Com a contração envolvendo E5 por D4, logo seguir, mas movimento de surpresa, responda. Melhor 17 A5 ou então 18 bispo C2. A possibilidade que ocorre no jogo não está mais disponível para as brancas. Da mesma forma que bispo A2, cavalo C4, bloqueia o próximo passo das brancas. Cavalo da HF5, bispo F8, dama F3, ameaçando o cavalo para H6 e manter a iniciativa das brancas. Cavalo G6. O que você está achando dessa troca? Ele jogou o cavalo aqui, o peão está cravado pelo bispo. Não pode capturar o cavalo. E o bispo não tem para onde ir, né? Aqui o cavalo captura. Aqui, ó, Calce pode ter prestado a ideia do seu antigo treinador, Garry Kasparov, como vimos acima. É sabido que em certas aberturas, o bispo de casas escuras é a chave, principalmente em defesa como a Índia do Rei e a Grunfeld. As negras desejam evitar a troca gratuita dessa importante peça por um cavalo branco, pois é a pedra angular de sua estratégia de abertura. Podemos parecer que estamos muito longe das defesas indianas aqui, mas não se esqueça que o caminho para as negras contra seu jogo nessa situação é com G7 e G6 e bispo G7, fianquetando o bispo. Discutiremos isso mais adiante na nota do 19º movimento. Abaixo, cavalo A5. Como o Tartakovsky lamentou, o xadrez é a tragédia do tempo. Aqui o cavalo vai para A5, uma jogada tarde demais. Daí vai cavalo por F8, ele pegou o bispo que ele queria tanto, torre por F8, pergunta. A vantagem das brancas é pequena, grande ou decisiva após o texto? Resposta. Vamos fazer um balanço da situação do rei. Quando as pretas jogam bispo F8, no Lopes fechado, ele pretende G7 e G6, manter o cavalo branco fora do quadrado de F5, seguido por bispo G7, colocando o corpo do seu bispo na frente do seu rei. Então ele pode pensar em contra-atacar com E5 por D4. Mas vamos continuar. Aqui, ó, preto vai perder uma peça se jogar depois de cavalo B3. Cavalo D7, cavalo por C1. Cavalo por F6. G por F6, dama por C1. Bispo C2. A resposta mais natural, bispo A2, mas entrou o cavalo C4 e fecha o bispo. Atrapalha bem, né? Esse bispo era muito forte ocupando essa diagonal. Vamos jogar torre E8.
Pegou F4, bispo G4, dama D3. Então, aqui estamos. A rainha e o bispo branco são a formação de ataque, como previsto no passo 20. E por F4. Depois, em posições desse tipo, o peão E5 deve ser mantido com ponto forte no centro. Aqui, no entanto, é impossível, o preto tem muitas ameaças para lidar. Porque aqui, ó, se bispo D7, para fortalecer o simples, dama por B5. É bom o suficiente para vencer, ou melhor ainda, F por E5, D por E5, H3. Bispo E6, D5. Prendendo o bispo. Uma tática conveniente para as brancas, mas de qualquer forma, se o bispo das negras tivesse ficado em segurança o D7 em vez de se aventurar no G4, ele não teria boas respostas ao plano de F4 e E5. Vai jogar bispo por F4, cavalo C4, bispo C1, C5. C por D4, C por D4. O preto eliminado não deve ser permitido o uso de nenhuma complicação, por mais atraente para o branco. Dama D8, a rainha, a dama adiciona sua defesa a F6. Porque muitas aberturas, meio jogo, coisas, tem um sacrifício temático do cavalo. Né? A dama foi lá para não deixar estragar a configuração de defesa das brancas. G3. Calce continua demonstrando muita paciência. Ele está jogando um componente extremamente engenhoso e quer manter tudo sob controle. Portanto, ele cria um esconderijo para o rei em H2. Bispo E6. O bispo se retira aqui para apoiar sua última tentativa de estimular o contra-jogo. B3. Dama A5. Aqui, se jogar cavalo B6, dama por B5. É um bom sonho. Mas pode fazer o sacrifício aqui, né? E5, D por E5, torre por F6. Mas ia jogar o quê? Voltando, dama A5, rei H2, arrumou um cantinho. Ele está quietinho, o reizinho ali pronto para se defender. As negras estavam esperando B por C4, B por C4 e ganhava paridade. No entanto, as brancas vão poder explorar a ausência da dama negra na defesa do centro e do rei. Cavalo H7, E5, G6. Ele está como é que fala? Tá se preparando para a guerra, armando as barricadas. Mas pelo jeito vai cair tudo, né? T5. Agora, se o bispo retirar, as brancas são uma escolha feliz entre jardim de infância, bispo por C4. E6, mais decisivo é bispo por H6. Cavalo E5, atacando a dama. D por E6.
E aqui, ó, depois de D para E6, cavalo C3, cavalo F7, cavalo para F7 cheque, rei F8, ou as brancas F8 com uma nova dama. Bispo H6, rei E7, E8, dama, rei por E8, bispo por D3. E é uma vitória notavelmente direta com um dos melhores jogadores da época. E o Topalov abandonou. Realmente tá meio difícil a luta aqui. Tá meio inglória a luta, né? Mas valeu, pessoal. Mas o que interessa é todo o desenvolvimento da Ruy Lopes. Aqui foi muito fundo na partida. Uma partida extrema, uma partida complexa. Foi dada em duas partes. Mas é isso aí. Mas não se esqueça, é uma abertura assim, aparentemente simples, mas o que vocês têm que sempre pensar? Como desenvolver todos os lances, o que os jogadores estão jogando, como eles estão desenvolvendo. Sempre, então é muito legal você pegar partidas modelo dos jogadores, por exemplo, se você se interessar pela Ruy Lopes, jogadores que jogam Ruy Lopes. Tem vários aí por aí, o Carlsen é um deles. Mas você pode ver que nos torneios mundiais o Steins é um cara que jogava muito. Tem vários jogadores interessantes que jogavam. Então é aquele assim, é acompanhar os jogadores, dar uma olhada nas partidas e ver como que você ataca de Ruy Lopes, como que o adversário defende, geralmente, porque ela pode vir todo torneio, esses torneios que tem assim, que joga todos contra todos, alguma coisa assim, de grande nível, todo torneio joga Ruy Lopes. Pode ter uma ou outra partida, vai ter Ruy Lopes, sempre, pelo menos uma vai ter. Tá bom, pessoal? É isso aí, nós vamos continuar o estudo da Ruy Lopes. Ela parece simples, mas não é tão simples, as várias maneiras de jogá-la. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.